Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. É nesse programa que você escuta mensagens cristãs inspiradas, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Hoje vou falar sobre sentimento de culpa, remorso, arrependimento e condenação. Esses são sentimentos que muitos de nós experimentamos. Sei que nem todos passam por isso, mas alguns sofrem com eles e carregam esses sentimentos por toda a vida. O remorso pode vir quando tratamos alguém de forma dura e insensível. Somos injustos com alguém ou até mesmo quando traímos a confiança ou ferimos a pessoa de alguma maneira. Também pode vir por algum erro ou decisão que comprometeu nossa vida e mudou o caminho que seguíamos. Às vezes vemos o nosso mundo ruir devido a erros bobos ou faltas sérias, e isso pesa muito dentro de nós. O remorso e a culpa podem até ser causados por expectativas que criamos a nosso respeito, metas que queríamos alcançar, sonhos que queríamos realizar. Mas por alguma razão não os alcançamos e nos sentimos culpados por não termos nos esforçado o suficiente ou por agirmos de forma tola e irresponsável. Seja qual for o motivo, acabamos atormentados por este sentimento de culpa, de que estragamos tudo. E aí começamos a pensar mal de nós mesmos, a nos diminuir e ficamos nos condenando por nossos erros. Algumas pessoas chegam a pensar que estão destinadas ao fracasso e que não interessa o quanto se esforcem, tudo o que fazem não vai dar certo. Um forte sentimento de culpa ou remorso pode fazer a pessoa até desistir da própria vida. Mas uma coisa eu sei com certeza, este sentimento não é de Deus. Os erros, as faltas, as más decisões e os fracassos fazem parte da nossa vida e do processo de aprendizagem e de formação do ser humano. Se você se sente culpado por não ter feito certo, é um bom sinal. Significa que você tem noção de que errou, viu que podia ter feito melhor e se tivesse outra chance, poderia fazer de outra maneira e acertar as coisas. Mas mesmo que você não tenha outra chance, o mais importante é aprender a lição. Alguns grandes homens da Bíblia também não pensavam muito de si mesmos. Quando Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, ele discutiu firmemente com Deus. Moisés tinha certeza que não era o cara certo para a tarefa, e insistiu tanto e estava tão inseguro de si que Deus acabou deixando o irmão dele, Arão, ir acompanhá-lo e falar por ele ao faraó. Nós sempre vemos Moisés retratado como um grande profeta, o único homem com quem Deus falou cara a cara, mas ele pensava pouco de si mesmo. E o profeta Jeremias era outro que também não se achava grande coisa. Então agora eu peço que você considere o seguinte com muita atenção. E se os seus erros também forem parte do plano de Deus para a sua vida?
E se Deus, na sua infinita sabedoria, permite que você cometa erros para te moldar e te formar da maneira dele e não da sua. Pessoas que sempre acertam parecem ser casos maravilhosos de sucesso e genialidade, mas na verdade, quando não comete erros, você se sente muito seguro de si mesmo e existe pouco lugar para Deus na sua vida. Você tem tanta consideração por si mesmo e se acha tão incrivelmente capaz que não precisa dele. Ou se acha melhor do que Deus, o que é pior ainda. Eu realmente acredito que as pessoas que falham mais são mais maleáveis nas mãos do Criador. Ele pode moldá-las com mais facilidade. É claro, se elas permitirem. Ele pode fazer delas pessoas muito melhores, conforme o seu desejo. Mas a condenação e o sentimento de culpa são uma barreira para esse processo de formação. Uma barreira muito usada pelo inimigo da sua alma, porque ele não quer que você se aproxime de Deus e cresça espiritualmente. Reconhecer o erro, sentir-se mal, arrepender e pedir perdão são atitudes corretas. Mas depois disso, temos que levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. E seguimos melhores porque aprendemos mais uma preciosa lição. Foi por isso que o apóstolo João fez questão de nos confortar quanto aos nossos erros. Ele escreveu lá em 1 João 2:1: Meus filhinhos, essas coisas escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E com relação ao sentimento de condenação, ele disse em 1 João 3:20: Se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e ele conhece todas as coisas. Jesus conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem nós somos e do que somos feitos. Muitas vezes na vida podemos passar por situações de grandes conquistas, realizações fantásticas, e pouco depois nos deparamos com grandes fracassos. Mas o importante é nunca desistir. Quando falhamos, isso faz parte do plano de Deus, e precisamos encarar nossos erros de uma maneira diferente. Reconhecer as nossas fraquezas nos torna mais fortes. Ignorar nossos erros nos debilita. Por isso Deus favorece tanto os humildes e resiste aos orgulhosos e arrogantes, como está escrito em Tiago 4:6. Não aceitar os seus próprios erros é um sinal de orgulho, e não há espaço para Deus dentro de uma pessoa cheia de si mesma. Então, se você se sente culpado por erros que cometeu, a melhor coisa a fazer é pedir perdão a quem precisa e depois embrulhar os seus erros, o remorso, o fracasso e todos esses sentimentos ruins e entregar tudo a Deus. Ele sabe o que fazer com eles. Só Deus pode usar as suas faltas a seu favor. É por isso que diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas incluem também erros e fracassos. Na Bíblia, lemos a história do rei Davi, o jovem pastor humilde que se tornou o rei de todo o povo de Israel.
Antes, ele tinha sido chamado pelo profeta Samuel de um homem conforme o coração de Deus. 1 Samuel 13:14. Mas depois de um tempo no trono, ele se deixou levar pelo poder, ficou cheio de orgulho e achou que podia fazer tudo o que quisesse. Deus amava muito Davi, mas precisava retirar todo aquele orgulho que tinha crescido dentro do coração dele. Então deixou Davi cometer um pecado horrível. Na verdade, um conjunto de pecados que o desmoralizou. Ele desejou uma mulher casada. Quando soube que ela era casada, não mudou de ideia. Teve relações com ela mesmo assim. Ela engravidou. Davi, então, tentou encobrir, trazendo o marido dela da guerra para ter relações com a esposa, mas não funcionou. Então Davi mandou matar esse homem, mesmo sendo o Urias um dos seus soldados mais fiéis. E Davi estava tão cego pelo orgulho que nem se deu conta de tudo que tinha feito. Então o profeta Natã desmascarou o pecado do rei e ele foi exposto e humilhado perante todo Israel. Davi se arrependeu muito, chorou e pediu perdão a Deus com um coração sincero. Mas mesmo assim ainda teve que sofrer as consequências dos seus pecados. Perdeu o trono para o seu filho Absalão. Teve que fugir do palácio com suas esposas, filhos e soldados mais leais. No caminho foi amaldiçoado por um homem chamado Simei. E só depois, quando Absalão morreu, foi que Davi voltou. E voltou um homem muito mais humilde e de coração quebrado. Na Bíblia, lemos que Davi andou corretamente em todos os seus caminhos, exceto na questão da mulher do Urias. Deus perdoou o pecado dele e o engrandeceu muito quando ele se humilhou de novo. Mas se Davi não tivesse cometido nenhum erro e nenhum pecado na vida, ele iria se tornar um rei muito orgulhoso e cheio de si, e nunca iria receber a promessa de que a sua descendência teria sempre um rei no trono de Israel. E essa promessa foi cumprida em Jesus, que é descendente de Davi, e é o rei que está sentado eternamente no trono de Israel. Então, se Deus pode usar os seus erros para o seu bem, por que ficar remoendo neles? Se você se agarrar a eles, não vai deixar Deus usá-los para te melhorar. Reconheça o erro, peça perdão a quem for preciso, seja para Deus, para si mesmo ou para outra pessoa, e depois siga em frente. É preciso humildade para reconhecer um erro, e é preciso mais humildade ainda para pedir perdão. Mas a humilhação de reconhecer que errou e pedir perdão faz parte do processo de aprender com seus erros. Se tentar encobrir, não vai aprender nada. Se fingir que errou, também não. Mas, por outro lado, se você ficar agarrado aos seus erros, remoendo a culpa, também não vai deixar Deus trabalhar no seu coração e te mudar. Deixar os seus erros para trás também não é fácil. Você pode ter certeza que o seu orgulho vai fazer de tudo para te impedir de passar pelo caminho humilde.
O orgulho prefere remoer o erro e carregar a culpa por toda a vida do que se submeter, reconhecer que errou, pedir perdão e seguir em frente. Mas esse é o caminho certo e é a maneira que Deus escolheu para te ensinar, te moldar e fazer de você uma pessoa melhor. Os humildes caminham sempre mais perto de Deus. Não existem orgulhosos e arrogantes nos lugares celestiais. Todos os grandes homens de Deus passaram por momentos difíceis, cometeram erros, tiveram suas fraquezas expostas e só depois foram engrandecidos por Deus. Se o sentimento de culpa ou o remorso te perseguem, reconheça seus erros perante Deus e peça para Ele te ajudar. Só Ele pode limpar o seu coração e usar seus erros a seu favor. Nada na sua vida acontece por acaso, nem seus erros. Experiências mais escuras e difíceis são as que têm mais valor. Sempre me ajuda quando eu lembro que nada acontece por acaso. Quando tudo está mais escuro, é logo antes do amanhecer. Está logo chegando, se lembrem que nada acontece, que nada acontece por acaso. Experiências mais escuras e difíceis são as que têm mais valor. Sempre me ajuda quando eu lembro que nada acontece por acaso. Quando tudo está mais escuro, é logo antes do amanhecer. Está logo chegando, se lembrem que nada acontece, que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Este é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre o sentimento de culpa, remorso, arrependimento e condenação. Eu conheço muito bem esses sentimentos e sou afetado por eles muitas vezes na minha vida. É claro que existem pessoas que não sofrem com isso, mas também tem aquelas que ficam muito abaladas e não conseguem aguentar a pressão que vem com esses sentimentos. Eles afligem especialmente os cristãos, não todos, como eu disse, mas uma grande parte. Independente da denominação, se você é um cristão que leva sua fé a sério, vai acabar sentindo a cobrança por uma atitude melhor, por mais fé,
mais conhecimento de Deus, mais estudo da Bíblia, mais compaixão, mais perdão, mais compreensão e mais atos de bondade no dia a dia, e por aí vai. A lista das cobranças é enorme e, dependendo da igreja que você segue, ela pode aumentar ainda mais. E muitas vezes parece que você não consegue alcançar essas metas nem manter o padrão esperado. E você sente que está sempre deixando a desejar como cristão. E é aí que a condenação vem te assombrar. Ela anda de mãos dadas com o sentimento de culpa, e o inimigo da sua alma usa estes sentimentos para te diminuir e te convencer que você não serve para nada. Deus não te ama, você nem consegue ser um cristão direito, não dá nenhuma dentro, é melhor desistir. A condenação é uma arma usada muito pelo inimigo da sua alma para te destruir, para enfraquecer a sua fé, aniquilar a sua confiança em Deus e destruir totalmente a sua esperança de dias melhores e de realizar alguma coisa boa para Deus. E mesmo quando você faz algo de bom para Deus, o inimigo ainda assim vai sussurrar condenação no seu ouvido. Ah, mas isso que você fez nem foi tão bom assim. Podia ter feito melhor. Aposto que Deus não vai ficar feliz com o resultado. Eu já escutei muitas críticas do inimigo logo depois de terminar um programa. Algumas vezes ele insistia que o programa estava tão ruim que era melhor apagar. E eu já fiquei desencorajado muitas vezes, dando ouvidos aos pensamentos de dúvida e de condenação. Mas Deus sempre foi fiel em me reanimar, confortar e me fortalecer para continuar. A condenação entrou na história da humanidade por causa da desobediência de Adão. É o que diz Romanos 5,18. E por toda a história até a vinda de Jesus, o ser humano foi refém deste sentimento. A Bíblia nos ensina em Romanos 3,10 que não existe nenhum homem que seja justo. O rei Salomão confirmou em sua oração a Deus, em 1 de Reis 8,46, não há homem que não peque. E o próprio Jesus também disse em Marcos 10,18, ninguém é bom, só Deus é bom. Mas mesmo assim nós podemos ler no Antigo Testamento que depois da desobediência de Adão, Deus ainda considerava alguns homens justos, o que não significa que eles não cometiam erros, que não pecavam. Em Gênesis 7:1, Deus disse a Noé, entra na arca tu e toda a tua família, porque és um homem justo diante de mim nesta geração. Também lá no livro de Jó, lemos quando Deus disse a Satanás, observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó 1:8. E o Jó passou por momentos tão difíceis que chegou até a duvidar do amor de Deus por ele. Então, apesar da condenação ter sido imposta sobre a humanidade, Deus sempre aliviou o seu peso por amor ao ser humano, mesmo quando as pessoas não eram corretas diante dele. Quando levou os descendentes de Israel para a terra prometida, Deus disse lá em Deuteronômio 9:5 que ele ia expulsar as nações daquela terra, não porque os israelitas eram justos e corretos, mas porque aquelas nações eram muito más. E ainda fala no versículo seguinte, Deuteronômio 9:6,
Não pensem que vocês vão receber essa terra por serem bons, porque eu sei que vocês são um povo obstinado. Deus sempre conheceu muito bem o coração do ser humano, e Jesus também, como escreveu o apóstolo João no 2º capítulo do seu evangelho, João 2, 24, 25. Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe falasse a respeito do homem, pois sabia o que havia no homem. Deus nunca achou que nós podíamos ser justos, santos e puros. Ele espera que você tente ser santo, como pediu em Levítico 11, 44, 45. Mas ele sempre soube como nós somos. Foi ele que nos criou, e ele não ficou iludido com a sua criação, e nem cometeu um erro ao nos criar. A criação de Deus não deu errado. Mas o inimigo de Deus quer que você pense assim. Ele quer que você acredite que Deus errou e que você é um erro e que por causa disso está condenado. E eu tenho que admitir que a lei de Moisés não ajudou em nada nesta questão, porque ela é uma lei tão perfeita que só serviu para expor a imperfeição do ser humano. Ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. Jesus explicou isso para os religiosos que se achavam justos e pensavam que estavam cumprindo a lei. Ele disse lá em Mateus 5, 21, 23, Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar terá de responder no tribunal. Mas eu lhes digo, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão terá que responder no tribunal. Quem chamar o seu irmão de idiota terá de responder no fogo do inferno. Isso deixa bem claro que nós todos já somos candidatos ao fogo do inferno. Porque eu duvido que tenha alguém aqui me ouvindo que nunca ficou com raiva de ninguém e nunca ficou com vontade de esganar uma pessoa. Deus sabe disso. Ele sabe que tem hora que nós não damos conta de andar certinho e fazer tudo certo. Eu gosto de pensar que a maioria dos verdadeiros cristãos tem um bom coração, mas mesmo as pessoas de bom coração escorregam, erram e cometem erros, e muitas vezes até por querer. O rei Davi sabia disso e escreveu lá no Salmo 19, 12 a 14. Quem pode ver os seus próprios erros? Me purifique, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Me livre também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. E a verdade é que você vai cometer um pecado, vai pisar na bola e vai errar, mais cedo ou mais tarde, muito provavelmente mais cedo. E se por algum acaso você acha que não vai pisar na bola ou insiste em afirmar que não comete pecados, já está cometendo, porque está chamando Deus de mentiroso. Se na Bíblia está escrito que todos são pecadores, então você é. Mas eu não estou aqui para promover o pecado e nem a condenação, como acontece com muita frequência nas igrejas. Porque esse é o enorme e gigantesco furo da maioria das denominações cristãs, promover o pecado e impor a condenação sobre o ser humano. Isso acaba com a pessoa, destrói a fé dela no amor de Deus. Ah, mas se todos pecam, então todos estão condenados? Sim, todos nós estávamos condenados.
toda a humanidade. Mas não estamos mais. Sabe por quê? Porque não vivemos mais no Antigo Testamento. Jesus veio, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. Para quê? Para deixar uma linda mensagem de esperança? Se você se esforçar muito, pode até ir para o céu. Se você guardar os mandamentos, quem sabe pode ir para o céu. Se você não pecar mais, pode ir para o céu. Não, esta não foi a mensagem dele. Este é o discurso do Antigo Testamento. Cumprir a lei, oferecer sacrifício e sofrer penalidades. Gente, preste atenção. Qualquer tipo de barganha, oferta, negociação, sacrifício, penitência, qualquer coisa que você planeja oferecer a Deus em troca do amor dele e da sua salvação é lixo, cocô, não vale nada. Não tem como barganhar com Deus. No Salmo 49, 7 e 8 está escrito assim: homem algum pode pagar a Deus o preço da sua vida. O resgate de uma vida é caro demais e não há pagamento que o livre. E Jesus falou em Mateus 16, 26, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Isso significa que não existe fórmula para se salvar. Existe o sacrifício de Jesus que nos livrou do pecado, da condenação e da morte. Jesus disse em João 5:24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Simples assim. E o apóstolo João também explicou essa verdade lá em João 3,17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu estou citando esses versículos para te ajudar a combater a condenação, porque a condenação leva à morte. Se não for a morte do corpo, com certeza é a morte da fé, da esperança e da confiança em Deus. É uma coisa muito séria, porque quando você permite ser condenado, quando deixa a condenação entrar na sua mente e ditar os seus pensamentos, automaticamente começa a avaliar a sua vida com base nos mandamentos da lei e na sua capacidade de cumpri-los. E eu tenho certeza que você não consegue cumprir toda a lei de Moisés. Como escreveu o apóstolo Tiago, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Tiago 2:10. Ou seja, não adianta fingir que está cumprindo alguns mandamentos da lei e por isso você é santo. Não, não é santo e nunca vai ser. Mas pode continuar tentando ser. Só não se engane. Paulo deu uma esclarecida nesse assunto lá no capítulo 3 de Romanos, quando falou: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, que é pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, sem distinção, porque todos pecaram e são justificados gratuitamente pela graça e redenção que há em Jesus Cristo. Romanos 3, 20 a 24. E isso é sensacional. Você é justificado pelo que Jesus fez por você. Ou seja, o que ele fez te justificou perante a lei e te transformou num justo. Acabou, não tem mais condenação. E para você ter certeza disto, Paulo ainda escreveu: portanto, agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1 e 2. Ah, mas você anda segundo a carne. Claro que eu ando segundo a carne. Eu estou num corpo de carne, vivo num mundo físico, sinto as sensações desse corpo, os desejos, as vontades, as ansiedades. Continuo sendo o mesmo homem pecador, falho. Só que agora eu estou livre da minha dívida com a lei. Ah, mas então por que eu me sinto mal quando eu faço algo errado? Primeiro, porque você tem consciência de Deus dentro de si. Você sabe que tem que fazer o que é certo. Segundo, porque o inimigo da sua alma quer que você se sinta mal, se sinta em condenação. Porque quando você fica mal, tem a tendência de dar ouvidos a todas as acusações que ele quer te apresentar sobre a sua pessoa e sobre Deus. E terceiro, porque a maioria das igrejas faz questão de ensinar que você é um pecador, mas que não pode pecar. Eles querem que você fique em condenação, porque acham que se você não se sentir condenado, você continua em pecado, o que não é verdade. Se eu fiz algo errado e estou me sentindo mal por causa disso, o que eu tenho que fazer é pedir perdão a Deus, agradecer a Ele pelo sacrifício de Jesus, sacudir a poeira e seguir em frente. Ah, mas aí você está incentivando as pessoas a pecarem. Não, não estou, de jeito nenhum. Quem incentiva as pessoas a pecarem é o inimigo de Deus. E depois que você peca, ele te enche de condenação. O que eu estou tentando fazer aqui é aliviar essa condenação que o inimigo joga em cima de você depois de te convencer a pecar. Ah, mas você está dando uma desculpa para as pessoas pecarem. Não, não estou não. Aliás, ninguém precisa de desculpa para fazer alguma coisa errada, porque nós erramos naturalmente. Essa é a nossa natureza. E quem quer fazer o mal, faz. A desculpa ele arranja depois para não se sentir culpado. Todos nós somos pecadores e precisamos melhorar, mas não vamos melhorar sentindo culpa e sofrendo a condenação. Melhoramos quando recebemos o perdão de Deus, o conforto do seu amor, e é isso que renova as nossas forças para continuarmos tentando fazer o que é certo. Lembram quando Jesus estava na casa do fariseu e uma mulher pecadora entrou debaixo da mesa e lavou os pés dele com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos? Lembram dessa história? Está lá em Lucas 7, 36 a 50. O fariseu pensou assim: se ele fosse um profeta, saberia que essa mulher era uma pecadora. Aí Jesus contou a ele a história de um credor que tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 moedas e o outro que devia 50. E como nenhum dos dois tinha como lhe pagar, ele perdoou a dívida dos 2. Então Jesus perguntou ao fariseu: qual dos 2 vai amá-lo mais? E o fariseu respondeu: acho que aquele que foi mais perdoado. E aí Jesus lhe disse: quando cheguei aqui na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, mas essa mulher está lavando meus pés com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Por isso aquele que muito é perdoado ama muito, mas a quem pouco é perdoado ama pouco. A mulher estava cheia de condenação, chorava tanto que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. E Jesus sabia que ela era uma pecadora, mas não a condenou. Ele a amou. Porque o que o sentimento de condenação faz a você é minar a sua fé em Deus.
E como isso acontece? Você comete um erro e aqueles pensamentos negativos de acusação vêm à sua mente e começam a tentar te convencer. Ah, você é um cocô, é um enorme pecador, não faz nada certo. Deus não te ama, não adianta tentar fazer nada para Ele, porque afinal de contas, olha o que você acabou de fazer. E aí, isso fica o tempo todo na sua mente, tentando destruir a sua confiança no amor e no perdão de Deus. E você deixa de acreditar na capacidade que o seu Pai no céu tem de te amar, independente de você acertar ou errar nas escolhas e nas decisões da sua vida. E com isso a sua fé em Deus e no que Ele pode fazer por você vai por água abaixo. Ah, mas o pecado afasta o homem de Deus. Não mais. Afastava, até Jesus resolver essa questão. Romanos 8:2. Por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Hoje, quem afasta o homem de Deus é a condenação. E quem é o autor da condenação? De onde vem aquela voz de condenação? Quem implanta esses pensamentos na sua mente? Apocalipse 12:10. Agora foi expulso o acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante de nosso Deus. O inimigo de Deus é o acusador dos santos. Ele é o autor da condenação. E é ele que quer te aprisionar no medo, na incerteza, na dúvida, descrença e desconfiança em Deus. Nós já temos demais de nós mesmos dentro da nossa cabeça para dar mais lugar ao inimigo da nossa alma. O nosso próprio orgulho já é um inimigo difícil de derrotar e fica o tempo todo atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. E você ainda quer ficar dando ouvido às acusações do inimigo e de qualquer outra pessoa que resolva ajudar ele a te acusar? O que eu estou tentando fazer aqui nesse programa é aliviar o peso no coração das pessoas que são atormentadas pela condenação. Quero fortalecer a sua fé, te dar certeza do amor de Deus por você e te lembrar que todos nós, cristãos, somos irmãos de Cristo. Independente da igreja que você frequenta, todos nós temos o mesmo irmão mais velho, Jesus, o primeiro Filho de Deus, e pertencemos todos a uma mesma família. Então não deixe o inimigo te condenar e nem qualquer outra pessoa que esteja sendo usada por ele. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta: sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Aqui ele explicou que Deus é maior que a condenação que sentimos e que ele nos conhece muito bem. Mas a confiança que temos em Deus é abalada pela condenação no nosso coração. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E João continua: assim, qualquer coisa que pedimos a Deus, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a ele. Aí já vem aquela voz falando: ah, tá vendo? Tem que guardar os mandamentos. Mas vamos ver o que João continuou a escrever. Ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele ordenou. 1 João 3, 20 a 23. Então não é a lei, é o amor e perdão. Mas eu sei que é difícil porque a maioria dos cristãos foi criada debaixo da condenação da lei.
E muitas religiões aderiram a esse ministério da condenação. Muitas ainda hoje se esforçam para impor a condenação e não dão nenhuma saída para a pessoa. É você que tem que se esforçar para se salvar da maneira que eles resolvem definir. Mas as pessoas não precisam ser oprimidas com as obrigações da lei. Quando você pecar ou quando fizer algo errado, não deixe a condenação invadir a sua mente, dominar os seus pensamentos. Tenha confiança no perdão de Deus. Ah, mas eu me sinto mal porque eu magoei uma pessoa e ela nunca vai me perdoar. Bom, nesse caso, você precisa pedir perdão a essa pessoa. E se ela não te perdoar, então quem vai ter que resolver essa questão com Deus é ela e não você. Se você admitiu o seu erro e humildemente pediu perdão à pessoa, então já fez a sua parte. Aí Deus espera que ela faça a dela. Jesus explicou isso em Mateus 6, 14 e 15. Se perdoarem aos homens as ofensas deles, também vosso Pai Celestial perdoará as suas. Mas se não perdoarem aos homens as ofensas deles, também vosso Pai Celestial não perdoará as suas. O importante é você reconhecer seu erro e humildemente pedir perdão. Se errou com alguém, tente consertar, se puder. Se errou contra Deus, peça perdão a Ele de coração e peça para Ele te ajudar a fazer melhor da próxima vez. Pronto, acabou. Não precisa de mais nada. Não perca mais tempo entretendo pensamentos negativos de culpa, remorso e condenação. Se você morrer de arrependimento, não vai viver para fazer melhor. Eu não sou a favor do pecado. Acho que todos temos que tentar fazer sempre o que é certo. Mas quando não conseguimos, não podemos nos afundar na culpa, nem ser soterrados na lama da condenação. Deus conhece o seu coração e se você acha que precisa melhorar suas atitudes, peça ajuda a Ele. Afinal de contas, ninguém melhor para te ajudar do que aquele que te criou. E enquanto Deus vai te consertando, siga em frente fazendo o melhor que puder. Mas não porque está se sentindo culpado, nem porque está sendo ameaçado pela condenação. Faça por amor e por agradecimento a Deus. Afinal, Ele quer que você seja feliz e desfrute dessa vida maravilhosa que Ele te deu. Se liberte da condenação e ajude os outros a fazerem o mesmo. Deixe seus velhos caminhos para trás e siga tentando fazer a vontade de Deus na sua vida. A estrada que você mostrou era tão simples que eu tentei achar outro caminho. Em cada passo dado eu tropeçava e longe da sua estrada ia sozinho. Ouvi a sua voz me aconselhando e meu destino eu traçava por teimosia. Construí um mundo de fama e fortuna e minhas dores aumentavam dia a dia. Farei tua vontade, tentei do meu jeito e andei solitário por estradas sem proveito. Farei tua vontade com tudo que tenho, o seu
contra você que me ajudava. E tantas vezes eu te ignorei. Fugi na esperança de ser algo. Depois de tudo em nada acabei. Parei com a vontade, tentei do meu jeito e andei solitário por estradas sem proveito. Parei com a vontade, com tudo que tenho, o seu amor venceu meu coração. Parei com a vontade, tentei fazer por mim, não deu pra viver assim. Por estradas sem proveito. Ah, meu Senhor, parei com a vontade, me mostre o que fazer, que eu vou seguir você. Seu amor venceu meu coração. O seu amor venceu meu coração. Farei tua vontade. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Se está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp: 319-9690-3688. 319-9690-3688. Hoje estou falando sobre sentimento de culpa, remorso, arrependimento e condenação. Esses sentimentos assombram a mente e o coração de muitas pessoas, principalmente dos cristãos. Mas Deus não quer que você viva carregando esse peso. Ele sabe que queremos fazer o bem, mas como somos humanos, erramos muitas vezes. E então ficamos nos sentindo mal e a nossa mente recebe o peso da condenação pelo erro. Porque a lei de Deus foi escrita em nossos corações, como citei aqui antes, Romanos 2,15. Mas Jesus Cristo nos libertou da maldição da lei, e por isso não temos mais que sofrer com a condenação. Quando erramos, devemos assumir os nossos erros, pedir perdão a Deus por eles e depois seguir em frente com a alma limpa. Na sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo explicou muito bem a nossa libertação. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Acreditamos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé nele, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. E Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos livres de verdade. Então fiquem firmes e não se coloquem de novo debaixo das correntes da escravidão. O resumo de tudo isso é: Jesus nos libertou da condenação da lei. Ele sabe que pecamos e por isso se sacrificou para limpar os nossos pecados e retirar a nossa culpa. E se Jesus sofreu tanto para nos libertar da condenação da lei, por que você insiste em ficar se condenando por seus erros? Acredite no amor de Deus, acredite na maravilhosa misericórdia de Deus. Reconheça a bondade dele e agradeça muito por ter sido perdoado e escolhido para viver no céu por toda a eternidade.
O perdão dos pecados não deve te incentivar a pecar, mas deve encher o seu coração de gratidão a Deus e a sua mente de vontade de fazer muito mais por Ele. Tudo o que Ele fez foi por amor a você. Então acredite, agradeça e retribua. Tudo que vi foi belo demais. Tudo que aprendi não esquecerei jamais. Foi tudo que eu sempre tive dentro do meu coração. Tudo que eu quis de um pai. Eu vi que outras pessoas também escolhiam sair de um mundo de insatisfação, pois havia uma família muito maior que queria morar no nosso coração. Muitos vieram e muitos foram, muitos estão para ficar. Senhor, eis-me aqui, aumente a minha fé, para eu um dia em casa chegar. Muitos falarão e muitos crerão, muitos irão acreditar. Senhor, eis-me aqui, fortaleça a minha fé, para que eu lute até você voltar. Agora eu sei que queres mais de mim, e eu precisarei muito mais de ti. Onde estiver, quero estar junto com você, pois assim nunca me sentirei só. O que você falou sobre estes dias está tudo se cumprindo. O tempo que nos resta é precioso, porque sabemos que você já está vindo. Muitos vieram e muitos foram. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. Deus Sem Igreja tem um canal no YouTube. Lá você vai encontrar todos os programas que já foram transmitidos aqui na rádio e também muitos vídeos sobre diversos temas da fé cristã. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem e que Deus abençoe seu final de semana.